Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Deus, Tu estás sempre pronto a ajudar, a fornecer refúgio, segurança e paz. Sabemos que Teu poder, Senhor, é completo e a Sua vitória é certíssima. O Senhor não falhará em resgatar aqueles que o amam. Foi esse tema do Salmo 46 que os filhos de Corá fizeram, Senhor, naquela época. Ao regente do coro, Salmo dos filhos de Corá, um cântico para acentuado por sopranos, por todos aqueles que louvam a Deus. Obrigado, Senhor. Que a cada dia possamos aprender contigo em cada momento das nossas vidas. Sabemos, Senhor, que o medo das montanhas ou as cidades serem subitamente lançadas ao mar como resultado de um terremoto ou desintegrarem devido a uma explosão nuclear assombra muitas pessoas hoje. Mas o salmista que diz, Senhor, que ainda que o mundo venha a ser abalado, não precisamos temer. Diante da mudança absoluta, esses escritores, Senhor Deus, expressou sua calma, confiança na habilidade, na capacidade do Senhor para nos salvar. Talvez pareça impossível considerar o fim do mundo sem ser consumido pelo medo, mas a palavra é clara aqui. Deus é o nosso refúgio. Mesmo em meio à destruição total, Ele não é somente um abrigo temporário. Ele é o nosso refúgio eterno e pode dar-nos forças sobre qualquer circunstância, Senhor. Meu Senhor, muito obrigado nesse dia. Porque muitas pessoas estão assoladas dentro de casa, através de brigas, discussões, conflitos, angústias. Muitos estão assoladas dentro de si mesmas, Senhor. Mas que hoje o Senhor possa estar mudando a história de cada um. Que a Tua bênção, a Tua paz, o Teu conforto, o Teu consolo e a Tua proteção repouse sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, Provérbios capítulo 17, versículo de número 9, diz: o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Queridos, nós vamos dar o estudo detectando um fofoqueiro. O primeiro problema e grande da igreja e do trabalho e da família, dos grandes problemas que existem em todos os locais, setores, é a fofoca. É a fofoca. A língua perniciosa,
a falta de domínio dos irmãos. O membro do nosso corpo traiçoeiro é a língua. O primeiro problema da convivência em sociedade é o uso desordenado da língua, as fofocas e as dissensões. Vamos trazer, em primeiro lugar, por que é que a língua é tão visada na Bíblia, pastor? Por que é que a língua é tão visada na Bíblia, tão colocada na Bíblia, tão advertida na Bíblia? Sabe por quê, querido? Que em primeiro lugar, é porque a língua destrói amizades. Aqui no versículo 9, capítulo 17, diz assim de Provérbios: o que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Porque uma fofoca, uma calúnia pode manchar, separar dois grandes amigos. Quando não passamos uma história de um amigo adiante, separamos os melhores amigos. Quando a gente passa uma história de um amigo nosso, de um irmão nosso, de uma pessoa nossa, passa para outras pessoas, a gente vai acabar separando eles. Então, em nome de Jesus, que neste momento você que está ouvindo possa guardar no seu coração, muitas vezes guardar os seus ouvidos. Quando você vê que uma pessoa vem com determinada maneira para passar algo de alguém, não queira saber não. Nós vamos, durante essa palavra, explicar como você vai fazer, tá bom? Segundo lugar, por que é que a língua é tão visada na Bíblia? A língua é uma influência maior quando usada perniciosamente do que quando usada para o bem. Ela tem mais poder de destruição do que de edificação. Em Ageu, capítulo de número 2, versículo número 11 e 12, fala sobre isso. Diz que na lei, se um homem estivesse impuro e tocasse em alguma coisa pura, o puro se tornava impuro. O poder do mal em influenciar o bem é muito maior do que o próprio poder do bem influenciar o mal. Como assim, pastor? O bem não é maior do que o mal? É. Mas, digamos aqui, qual é o sentido aqui que a Bíblia quer dizer? Quer dizer o seguinte: você caluniando alguém, é como diz aquela história, a pessoa pegar um saco de penas, subir no 10º andar de um edifício e jogar o saco, abrir o saco de penas e jogar as penas todas, e o vento levar. Para recolher todas as penas vai ser muito difícil. Então ela mancha a pessoa, ela fere com a pessoa. Fica aquela imagem distorcida da pessoa. Então tem um poder de sujar incrível. Agora preste bem atenção. As pessoas, para falar de outra de bem é bem difícil, não é verdade? Agora para falar de mal é muito fácil. Quando alguém está num grupo assim sentado, vocês estão falando de quê? Não, estou falando que o irmão é uma benção. Ah, é mesmo, mas sai, passa para outro lugar. Agora passa no lugar e veja assim. Estão falando de quê? Rapaz, é do escândalo que está surgindo aí. Eu duvido se a pessoa não senta. Senta e só falta engolir aquelas pessoas com seus ouvidos. Né? O que é, diz, nasceu o morro do coração. Não faça isso comigo. Me dá um copo d'água antes que eu escute tudo isso aqui. Quer dizer, tem gente que se alimenta dessas coisas. Uma fofoca sobre alguém, mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma fofoca sobre nós. Mesmo nos conhecendo, fica marcado, manchado. Mesmo você conhecendo aquela pessoa que alguém fofocou, mesmo assim você fica pensando, será que foi mesmo? Então não é bom esse negócio. A língua é perigosíssima, ela destrói amizades. Terceiro, a língua é uma arma mortal. Tiago capítulo 3, versículo de número 8 diz isso. Diz que tem poder de morte, de destruição. Você pode matar pela língua. Quarto lugar, a língua determina exatamente onde está o coração da pessoa. Lá em Tiago 3, 2 e 6 diz isso. Quando a pessoa é uma pessoa amargurada, uma pessoa doente, uma pessoa encrenqueira, a gente sente pela língua dela, pelo jeito como ela fala das pessoas e das coisas. Vamos ver agora os tipos de fofoqueiro na igreja? Na igreja tem um chamado cochichador. Quem é, pastor? É aquele que gosta sempre de falar às escondidas. Cochichar é falar do outro, está lá no Salmo 41, 7. É aquele que quando a gente está passando, ele está falando, aí a gente vai chegando perto, ele fica cochichando, falando bem baixinho. Já notou? Já viu alguma novela dessa em algum canto? É aquele que dá vida alheia, mas só para as pessoas íntimas. Ele fala da vida alheia, mas só para a turma dela, daquele povo da amizade mais próximo. E tem gente que tem a coragem de dizer assim, que fala da vida alheia e diz que só está passando informações. Não, você está entendendo? Eu não sou fofoqueiro. Eu apenas estou informando o que está acontecendo. Ora, você é fofoqueiro, você é fofoqueiro.
Não, eu não tenho nada a ver com isso. É porque eu estou preocupado com a igreja. Aí eu vou falar disso, mas é só preocupação espiritual. Mas é fofoqueiro, sim, fofoqueira, sim. Na igreja tem também o grupo do falso testemunho. Está lá em Êxodo 23:1. Nem viu, nem estava lá, ouviu de outro e já está dizendo que o outro fez. E aumentou um pouco. Porque é como diz o ditado, né? A história. Diz que quando você diz no ouvido, é um grupo de 30 pessoas. Você diz no ouvido para ela uma coisa e ela vai passando no ouvido de cada um. Quando chegar no 30º, a história é bem diferente. O cara começa dizendo assim, ó: eu vou para São Paulo. Quando chega no 30º, diz: eu odeio São Paulo. Eu odeio São Paulo. São Paulo não presta. Diz logo assim, como distorcem as palavras. Quarto grupo dentro da igreja de pessoas, né, que estão na igreja, é o intrometido. 1 Pedro 4,15 fala sobre isso. Então o intrometido se mete onde não é chamado. Ora, o que é que você tem a ver com a história do outro? O que é que você tem a ver com a vida do outro, se aquela vida pertence a Deus? 1 Pedro 4,15, ele diz assim, ó, como é importante. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Quer dizer, quem é fofoqueiro e se intromete nas coisas da vida dos outros é considerado o mesmo grupo do homicida, o ladrão, o malfeitor. Quer dizer, é seríssimo que a Bíblia diz aqui. Se meter onde não for chamado, é isso, não se meter aonde não foi chamado. 99% das fofocas que acontecem com pessoas que não têm nada a ver com o outro. Por que as pessoas, pastor, gostam de fofoca? Talvez você esteja pensando aí para tirar dúvida sua. É porque, em primeiro lugar, é o grupo de amargurados. Essas pessoas estão amarguradas com alguma coisa no passado e faz com que tenham um sentimento desapercebido de insatisfação. Alguém falou e você fala desapercebidamente como vingança. Então, por que é que as pessoas gostam de fofoca? Primeiro, porque são pessoas amarguradas as que gostam de fofoca e falam dos outros como for um escape, como for jogando fora uma vingança. Segundo, é que é o grupo da rebeldia. Todo fofoqueiro, ele é rebelde, ele tem um espírito insubmisso. O pecado da rebelião é igual ao da feitiçaria, a Bíblia diz. As pessoas que são insubmissas gostam de ferir qualquer pessoa que lembre a autoridade, porque são mais vulneráveis à fofoca. Claro, você falando de um líder religioso, coitado, né? É difícil. São vulneráveis demais à fofoca, porque é um homem público. Então o rebelde, ele é fofoqueiro, ele gosta de atacar. Isso é para justificar o espírito de insubmissão que há dentro dele. Você diz: pastor, eu acho que ninguém gosta de fofoca. Deve haver algumas razões por detrás disso, não é verdade? Em parte sim. Fofoca é uma coisa que todo mundo diz que não gosta, né? Mas acontece. Então o que é que está por detrás disso, pastor? Primeiro, o orgulho. O que é orgulho? É a busca de se autopromover, usando qualquer artifício que tenha à sua disposição, contanto que cresça, que apareça. O orgulhoso quer estar sempre em primeiro lugar, usando qualquer coisa que possa colocá-lo em primeiro lugar. Então, por detrás de uma fofoca, tem um orgulhoso também. Por detrás de um fofoqueiro, tem culpa. Tem alguém que carrega culpa. Aí ele quer transferir essa culpa para outra pessoa. E o que é que ele faz? Fofoca. Quinto, é uma pessoa que tem inveja. Por detrás de um fofoqueiro, a gente vê que é uma pessoa invejosa. Todas as vezes que você criticar alguém, você deve perguntar a você o seguinte: eu estou criticando porque eu estou com inveja da posição dele? Ou do que ele tem? Não? Será que eu estou falando daquela pessoa porque, no fundo, eu estou com inveja dele, da posição que ele tem? Será? Nós temos a tendência terrível de criticar pessoas que estão em posição maior do que a nossa. Sexto lugar, o que é que está por detrás de um fofoco, de quem gosta de fofoca? É porque tem muita gente que acha que é normal. Não tem nada a ver. Pastor, deixa de besteira, pastor, deixa de asneira. Isso é normal. Isso tem nada a ver não. Isso é coisa de gente mesmo. Acham que fofoca, boato, rumores é normal do ser humano.
E Deus diz que Ele abomina o fofoqueiro, as calúnias. 7, nunca se incomode com este mal fofoca. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, graças a Deus. Saiba de uma coisa, irmãos. Por detrás de toda fofoca está o próprio diabo. Todas elas têm raízes no diabo. A fofoca abala a liderança, desacredita a liderança, abala a igreja, abala o trabalho, abala a família, abala tudo que estiver ao lado, casamento. A fofoca, sabe o que ela faz também? Ela fecha o relacionamento de uma pessoa com a outra. Acaba o nosso relacionamento sem que isso venha à luz. Tem gente que se tranca e a gente não sabe por que está fechado pro lado da gente. Quando depois de 1 ano, 6 meses, 4 meses, a gente descobre que foi uma fofoca. E a pessoa ficou com raiva sem nem procurar a pessoa. É terrível isso. Eu sei que muita gente que está ouvindo já sentiu isso. Torna-se uma hipocrisia. A gente soube de algo e não quer dizer. Outra coisa. Na fofoca se multiplicam os conflitos da igreja. Isso é muito ruim. É um negócio encoberto, um contra o outro, sem poder falar nada. É uma coisa terrível. Ontem eu estava dizendo que tem pessoas que são muito sutis. Tem pessoas que gostam de provocar uma contenda, uma briga, às vezes levantando alguns assuntos, sutilmente, fazendo algumas perguntas para aquela pessoa responder e entrar em conflito com outra pessoa que disse aquela coisa. Por exemplo, digamos que o pastor na sua igreja pregue uma coisa. Aí de repente o irmão não foi para a igreja, um grupo. Aí de repente ele chega lá e pergunta àquela pessoa que não foi para a igreja: o que é que você acha sobre esse ponto assim, assim, assim? A pessoa diz: rapaz, eu não concordo não, pois o pastor disse. Aí já colocou você em confronto com o pastor, entendeu? Então tenha muito cuidado com quem chega a você com alguns questionamentos. Tem muita gente que gosta de destacar, por isso que é muito polêmica. Em tudo levanta polêmica para ver se aparece. Cuidado, não se associe com gente assim não, que é muito perigoso. Sabe o que faz a fofoca? Faz com que incrédulos blasfemem de Cristo e do cristianismo. É verdade. Nunca fale de um irmão na frente de um incrédulo. Nunca. Evite veementemente todo e qualquer comentário infeliz diante de pessoas que não são cristãs. Nem do cristão, imagine do não cristão. Tem gente que chega na sua casa e ele é crente e o irmão dele é crente e falam diante dos pais que são crentes coisas da igreja, problemas de pastor, do seu... Meu Deus, você está atrapalhando a obra de Deus. Você está falando de homens, não está aí, você está atrapalhando a obra de Deus. Preserve seus irmãos, por mais que não mereçam aparentemente. Eles são a nossa família espiritual e temos uma só herança em Cristo Jesus. O nome de Jesus é blasfemado quando estamos diante de ímpios se maldizendo. Pastor, como detectar um fofoqueiro? Tem 3 maneiras básicas. Primeiro, ele sempre testa seu espírito. É como diz o ditado: um gambá cheira o outro. Ele não fofoca com outra pessoa que não seja fofoqueiro. Ele testa assim. Ele chega para você, para a pessoa, e diz assim: olha, eu não gosto de falar de mal da vida alheia, mas está havendo uma coisa que eu não aprovo. Aí o fofoqueiro fica esperando você perguntar o que é. Na medida do que você vai se interessando, gostando, aí pronto, a pessoa é fisgada. Aí na semana que vem ele já vem direto, viu? Você já sabe da última? Quer dizer, primeiro ele testou você, depois ele te fisgou e agora já tem intimidade de fofocas com você. Quando o ouvinte não dá ouvidos a ele e diz assim: rapaz, eu também não gosto de falar da vida alheia. Aí quando ele vê que a pessoa diz isso, ele não é bobo. Aí ele vai e usa outro artifício para não se dar por perdido. Ele diz assim: acho que a gente tem que orar pelo irmão da igreja que está passando por um problema e eu não posso dizer o problema. Aí o outro já está totalmente vencido. Diz: quem, irmão? Quem? Então esse fofoqueiro usa a religião para a fofoca. Essa é a forma mais sagaz. Diz assim: é só para orar. Não tem aqueles que ligam no telefone e digam: irmã, oi irmã, vamos para hoje para o ciclo de oração, vamos fazer oração hoje, vamos, agora temos que orar, sabe por quê? Porque a irmã tal. Mas irmã, vamos colocar isso no ciclo de oração. Vamos colocar isso na nossa reunião de oração. O que é isso? São
fofocas. Nunca use profecias sendo profetadas. Tem muita gente que dá mais profetada do que profecias. E eu tenho autoridade de dizer isso porque eu sou pentecostal também. Então eu posso falar. Tem pessoas que estão com raiva do outro e dizem: eis que o Senhor quer revelar algo neste momento. Aleluia. Tem pessoas aqui arrogantes que as lágrimas do nosso Deus estão todas banhando este lugar. Pensa que eu não te vi naquele dia que ligou? Aí começa. Ah, se eu fosse dar exemplos, eu creio que nessa hora muita gente está rindo na rádio aí, nessa hora. Porque está se lembrando de algum fato que já ouviu. É ou não é, irmãos? É ou não é? Então não use a forma orar, a religião ou qualquer coisa para fofocar de alguém. Não é de Deus. Terceira pergunta que você deve fazer. Você já conversou com essa pessoa pessoalmente? Só um minutinho aí. Você veio falar dessa pessoa, só um minutinho. Não fala agora não. Já conversou com ela pessoalmente? Aí o cara diz: não. Então, meu amigo, se você não teve a coragem, a hombridade de falar pessoalmente com ele, não fale para ninguém, porque você é um covarde. Se você fala por detrás, é porque você é um covarde. Não dizer na frente. Por favor, cala sua boca, meu irmão. Em nome de Jesus. Quarta pergunta. Quando você me contar essa história dessa pessoa, eu vou dizer que foi você, hein, que contou, tá ok? Aí ela diz: não diga que fui eu de jeito nenhum, meu marido pode me prejudicar, eu não quero entrar nesse problema. Aí você diz: pois não diga nada. Se você não tem coragem de sustentar na frente dela e nem de assumir nada, não fale isso a ninguém, rapaz, fica calado que ela está só atrapalhando. Toda vez que alguém for contar uma fofoca para você, diga: pare só um minutinho, vamos deixar dessa conversa. Vamos lá falar pessoalmente com essa pessoa para que ela possa se defender, porque eu não quero expor o pecado de ninguém, eu quero restaurar as pessoas. O que acontece quando a pessoa ouve uma fofoca? Fica com raiva sem que ela pessoalmente esteja ferido. Não é engraçado? Fica com raiva da pessoa sem ter nada a ver com isso. Veja o que acontece quando uma pessoa ouve a fofoca. Tiago 2,13 fala sobre isso. A pessoa fica chateada com alguém e fica falando para todo mundo. O certo é a gente ir falar pessoalmente. Queridos, isso é covardia dizer aos outros porque não tem coragem de falar para a própria pessoa. Como é que nós devemos tratar o fofoqueiro? O Salmo 101,7 diz que ele não aceita nem na casa dele. Romanos 16,17 manda outra advertência: não se associar. Não quero conversa com gente fofoqueiro. Como é que eu faço para limpar minha mente de fofoca? Primeiro, medite na Bíblia. Provérbios 14,15 e Salmos 19,14. Acerte sua vida com as outras pessoas que estão chateadas por causa da fofoca. Você pode estar perguntando: eu sou um fofoqueiro, pastor? Aí eu respondo: você sente alguma coceira na língua para comentar alguma coisa? Você mesmo responde para si mesmo. Quando lhe conta uma bomba, você diz: solta, e você ouve? Qual é o seu sentimento que brota no seu coração diante de uma fofoca, de uma bomba de tristeza ou de alegria? Que você possa refletir nesta reflexão dessa palavra, em nome de Jesus. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não ponha a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele apagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda a angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Senhor, nós sabemos que as lutas são grandes, difíceis, mas as vitórias são maiores que as lutas que atravessamos. Senhor, nós estamos ao teu lado porque tu és a melhor opção de vida. Jesus, tu és o fim de toda busca humana, Senhor. Tu és a solução única
para todos nós que habitamos neste planeta. Senhor, abençoa esta mulher, este homem. Abençoa esta pessoa, Senhor, que ouve agora. Que o Senhor tire essas ansiedades, meu Pai. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um. E que essas pessoas entendam que o Senhor é a solução. Que o Senhor é a única solução possível. E que tudo vai dar certo no nome de Jesus. Muito obrigado, e que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre cada um de nós. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor coloque tua mão sobre essas pessoas agora, em espírito e em verdade, Senhor. E libera a tua cura sobre essa vida, Senhor. Para aqueles que estão passando por grandes conflitos no casamento, tenha misericórdia, meu Deus. Traz a unidade, traz a paz, traz o amor. Acorda aquele que precisa ser acordado, Senhor. Dá vista àqueles que estão cegos, meu Deus. Ó Espírito Santo, nós te pedimos por todos que estão sofrendo neste minuto, passando por uma grande luta, que todos voltem ao Senhor. Voltem ao princípio da sabedoria. Voltem à palavra do Senhor Jesus. E no mais, tudo o Senhor vai fazer conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Salmo 77, versículo de número 4 ao número 6. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou eles as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema é as lições das noites. Queridos, os homens mais apegados a Deus disseram que nas dificuldades as orações são mais favoráveis. Saibas que nem sempre o cristão está com o sol brilhando na sua vida. Algumas pessoas, quando estão atravessando o vale da sombra da morte, nos estreitos da vida, nas decepções, nas rejeições, nos descasos, por muitas vezes erram dizendo: se Deus é bom, por que então eu sofro? Por que a morte ceifou meu ente querido? Por que tantas enfermidades? Esqueceu-se Deus de ser benigno?
E essa teologia praticada por muita gente leva a duvidar a bondade de Deus e a justiça de Deus.